E aí, pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo da nossa playlist onde eu analiso tudo que o H.P. Lovecraft escreveu. E no vídeo de hoje nós vamos analisar um conto muito interessante com o título de O Caos Rastejante. Ele foi escrito entre 1920 e 1921 em colaboração com a poetisa Winifred V. Jackson, eu acredito que esse seja o nome dela, e foi publicado em abril de 1921 na revista The United Cooperative. Qual que é o lance desse conto, né? Qual que é a história? Bom, antes cabe salientar que eu li ele nessa edição da Delphi Classics, tá? The Complete Works of H.P. Lovecraft, mas vocês podem achar facilmente na internet. E caso tenham dificuldade, pode deixar aqui no campo dos comentários que eu ajudo vocês. Mas vamos para a história do conto. O conto tem um narrador, que ele não é nomeado, ou seja, ele pode ser uma projeção ficcional do próprio narrador também, um personagem que não pode ser confiado. Por que eu digo isso, né? Porque ele alega, né, a história narrativa começa com um personagem que alega o uso de ópio. Então, o uso de ópio, a gente tem aqui claramente a crise do ópio sendo mencionada, né? Basicamente é uma quantidade exorbitante de ópio foi contrabandeada pelos chineses, e aí os caras meteram ópio e viciaram a galera toda, a rapaziada toda. Tanto na China teve esse problema, mas em outros países, como a própria Estados Unidos, Inglaterra, essa galera toda aí, né, Reino Unido. E aí o personagem principal, né, ele alega ter uma dor lancinante na cabeça, que ele não sabe o que é, e o médico não tem como resolver esse problema, então ele prescreve o uso de opioide para ele, de fato, conseguir suportar essa dor, e o cara fica viciado. Ele fica viciado ao ponto de que ele tem uma overdose de ópio, e numa dessas overdoses ele acaba tendo essa visão, né? Então, como é que é essa visão? Ele acorda entre aspas, e ele está numa espécie de praia, certo? Numa espécie de praia completamente desolada. E aí, ele tem na verdade, tem uma praia e ele está num local, numa espécie de quarto, em que é muito oriental o quarto. Ele não chega a ser alienígena, mas ele tem diversos tapeçaria, móveis que remetem ao Oriente Médio, uma mistura do Oriente Médio com o chinês, assim, mas ao mesmo tempo alguns elementos da estrutura são semelhantes à forma inglesa de se construir, né, casas, da arquitetura bem gótica. Então ele fica meio confuso, ele acha um corredor próximo, vai em direção a ele, e tem tipo uma janela sobressalente ao fim desse corredor, e lá ele vê simplesmente o mar. Ele vê que ele está numa espécie de ilha de terra, sabe? Um precipício assim de terra avermelhada, e tem dois mares que estão basicamente se degladiando, enquanto tem um enorme, como é que eles chamam aqui? Eu não sei explicar direito, um tornado, mas ao mesmo tempo dentro da água, sabe? Essa tempestade, né, tá engolindo a terra aos poucos, e o personagem principal fica apavorado, sabe? Ele fica completamente apavorado e ele sai dali, ele fecha a porta e tenta fugir. E aí ele dá, né, de cara com esse mar. Ele acha tem um caminho de areia que leva da casa para um lugar que ele não sabe o que é, mas ele acha que é um local tropical ou subtropical. Ele vai atravessando a mata, ele fica desesperado ao ouvir inclusive um som reverberando, né, quase como se fosse um cântico odioso, como se o mar estivesse ganhando vida, ou como se o mar estivesse aterrorizado com o que estava dentro dele. Isso é muito interessante de ver o Lovecraft com essas descrições. Ele atravessa essa vegetação até ele encontrar uma grande árvore, uma árvore assim, quase que celestial mesmo, e lá ele é recebido por uma criatura semideusa, provavelmente um fauno, assim, alguma coisa muito, uma criança muito bela, muito bonita,
com com um halo, né, de energia assim, angelical, e ele fala que agora eles precisam sair, eles precisam ir para outro lugar. Se não me engano é Cetarion, algum lugar que eles precisam ir. Eles vão acendendo junto com outros, né, outras dessas criaturas que estavam próximas dali, estavam tendo esse cântico, e ele começa, né, a de fato acender com elas em direção ao espaço, e quando ele olha para trás, aquele pedaço de terra engolido, e as tempestades assolam toda a superfície do planeta. Ele consegue ver várias regiões, inclusive Paris, né, é citado aqui, tendo assim, tudo foi completamente dizimado e engolido pelas águas. E aí, de fato, é um caos, né, que vai se rastejando, digamos assim. E aí o conto termina com ele olha de volta, ele não consegue suportar essa curiosidade. E quando ele olha para os amigos dele, né, os entre aspas amigos, que falam sobre essas cidades além da Via Láctea, eles desapareceram. E aí ele entra em loucura e acorda, e o conto termina por aí, né? Ele fala de uma visão que ele teve, que ele não vai mencionar, a gente não sabe o que é, mas a gente sabe que não devemos usar drogas. Essa é a grande lição do conto, né? Apesar dele ter esse título, o Caos Rastejante, o Nyarlathotep, que esse é um dos apelidos do Nyarlathotep também, aqui ele não é mencionado. E eu acredito que isso tenha relação com o fato de que o Lovecraft estava trabalhando com essa poetisa, né? Então ela explorou outros caminhos que, ao meu ver, foram interessantes também. Mas e aí, o que vocês acharam? Gostaram? Então eu vejo vocês no próximo vídeo com mais uma análise de conto. Até lá!